E quando eu via o nível de dificuldade do curso que eu queria e assim, a minha capacidade parecia impossível. Sim. E aí a gente começa a duvidar até mesmo do poder de Deus e dos desejos que Deus coloca em nosso coração, né? O financeiro melhor, que tem um carro na igreja que canta, que é maior. Que prega. Exatamente. Que essas pessoas, elas são mais abençoadas por Deus do que eu posso ser. Uhum. Isso tá errado. O povo que deveria confiar em Jesus não foi fiel a ele. Deixou Deus de lado, deixou as profecias de lado. É esse o ponto. Às vezes a gente associa a fidelidade a ações, a cargos, a estar em algum posicionamento. Mas a fidelidade fala muito mais ao nosso coração. Fala, pessoal. Galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Manacast. Estou muito feliz de ter vocês aqui hoje com a gente. Meu nome é Sami. Meu nome é Felipe, estamos aqui para mais um episódio desse podcast incrível e nós vamos ter um bate-papo muito especial. É isso mesmo. Antes de tudo, queria só dar um aviso para vocês que já tá aberto as inscrições para você conseguir essa lição aqui linda, que é o nosso estudo, né, que a gente se baseia. E aí você pode se inscrever lá, que vai chegar na sua casa tudo certinho. Você procura as informações, que é muito bom e com certeza vai te engrandecer muito. A gente tá aqui com uma convidada muito especial. Eu acho que ninguém conhece, é novidade, eu acho. Mentira, todo mundo, ela já esteve aqui algumas vezes, mas é sempre muito bom os podcasts, os vídeos com ela, da antiga. Seja muito bem-vinda, Ana! Seja bem-vinda, Ana! Obrigada, meninos, é muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com você, adolescente que tá assistindo. A última vez que vocês me viram foi no episódio Nostalgia. Foi. Que eu fiquei lutando aqui com o Ian pra conseguir ganhar na dinâmica. Mas foi muito bom. Eu aproveitei incrível. Demais. Matei a saudade que eu tava desse programa maravilhoso. E tenho certeza que você tem aprendido bastante com esses dois meninos aqui maravilhosos. Amém. Que entregam muito conhecimento bíblico, estudo pra vocês. Pra que todo mundo acabe se aproximando e fazendo parte dessa rotina de estudo bíblico diário, de entrega a Deus. Então, Amém. muito obrigada pelo serviço de vocês. Amém. Você falando em dinâmica, a gente também tem uma dinâmica pra esse episódio. Sempre que eu venho, é uma dinâmica diferente. Claro. Dessa vez eu não preciso competir com outra pessoa. Não, hoje vai ser só Hoje vai ser só eu e eu. Então, você já conhece essa caixa, né? Conheço. Você já conhece essa caixa aqui. O pessoal de casa também, já tem vários episódios aí. Vários. E se não viu, vai assistir que tá perdendo. Meu Deus você do vai céu, tirar peraí. um papelzinho com alguma palavra e essa palavra pode remeter a algum testemunho, uma música. Alguma você coisa conta pra gente. Fidelidade. Nossa, essa palavra pra mim... Fidelidade toca no meu coração, principalmente porque me lembra de momentos da minha vida em que situações adversas aconteceram. E eu tive que confiar e entregar meu coração a Deus e acreditar que Ele estaria à frente de tudo. Tenho certeza que você em casa já passou por tempestades. Tenho certeza que todo mundo tem conflitos internos, né? E um período da minha vida em que eu fiquei bastante preocupada, ansiosa e tive que realmente entregar meu coração e confiar em Deus foi o período em que eu precisava passar no vestibular, né? Então eu acho que qualquer universitário, qualquer pessoa que deseja, almeja uma carreira, sente aqueles momentos de dúvida, de insegurança. E quando eu via o nível de dificuldade do curso que eu queria e assim, a minha capacidade parecia impossível. Sim. E aí a gente começa a duvidar até mesmo do poder de Deus e dos desejos que Deus coloca em nosso coração, né? E naquele momento que eu pude realmente entregar, confiar nele, fiz o meu melhor e o Senhor mostrou a fidelidade e a bondade dele para comigo. Foi um momento muito feliz. Então, a fidelidade em si, na sua trajetória, pode ser difícil, pode parecer impossível. Mas quando você se mantém firme, você realmente acredita e confia que Deus pode fazer através de você muitas coisas. Sim. E que Ele coloca desejos no seu coração que fazem parte do plano divino, tudo se torna mais leve. Não é que você deixa de carregar o fardo, mas que alguém está ali carregando junto com você. Esse alguém é Deus. Então, quando somos fiéis, entregamos o nosso coração verdadeiramente a Deus, as coisas vão caminhando de um jeito tranquilo, de um jeito leve, porque a gente sabe que tem um amigo do nosso lado. Então, a fidelidade me marcou nisso. Amém. Muito, muito bom. E me marca até hoje, né? Porque hoje o curso tá suado, difícil, ser fiel. Exatamente.
Então, na lição dessa semana, a gente vê Jesus atendendo necessidade, assim, de pessoas, até próprios inimigos do povo de Deus. E aí, com isso, ele consegue ensinar e até contar, assim, como a gente verdadeiramente tem que viver a nossa vida. É uma história muito boa que vale muito a pena a gente debater aqui hoje. E que também fala sobre fidelidade, né? Porque Sim. o povo que deveria confiar em Jesus não foi fiel a ele. Deixou Deus de lado, deixou as profecias de lado. Mas o povo que não conhecia tão profundamente igual o povo judeu, ele confiou verdadeiramente. Porque a lição vai falar sobre o centurião. Centurião, tá certo, né? Ele era um comandante, né, dos soldados romanos, né? E o seu servo estava doente. E os judeus, eles já sabiam alguém que poderia ajudar, que era Jesus. Eles levaram esse centurião a Jesus por quê? O centurião havia ajudado eles a construir a sinagoga um tempo. Então, se alguém merece a ajuda de Jesus, não é esses pobres, os cegos que ficam aí na rua. É esse centurião que ajudou a gente a fazer o templo. Então, eles não queriam realmente levar a Cristo, mas sim só para aumentar o ego deles. Mas falando sobre fidelidade, né? Voltando sobre o milagre de Jesus, o centurião, ele confiou em Deus. Ele foi fiel a Jesus, fiel na sua fé. Porque ele falou, mestre, não precisa nem vir na minha casa. Eu nem vim aqui falar com o Senhor, mandei os meus servos, porque eu sei que a tua palavra vai curar o meu servo. É verdade. Isso é muito interessante, porque normalmente a gente associa a fidelidade a somente quando eu faço coisas para Deus, quando eu estou ali na obra, Deus vai ser fiel comigo, Deus vai me ajudar. Quando eu tenho uma posição na igreja, quando eu tenho um cargo na igreja, aquela pessoa que não ora a Deus, que não conhece a Deus, com certeza não é tão importante. A gente tende a ter essa imagem, né? Sim. Só que assim, o centurião, por exemplo, ele não era judeu. Ele não tinha a mesma fé e talvez fidelidade de ir na sinagoga, de estar ali seguindo as regras e as normas, também, os né? princípios. Mas mesmo assim, o Senhor Deus se fez presente naquela situação através de Jesus e decidiu ajudá-lo. Por quê? Porque a fé dele, dentro do coração dele, a fidelidade estava. Sim. É esse o ponto. Às vezes a gente associa a fidelidade a ações, a cargos, a estar em algum posicionamento. Mas a fidelidade fala muito mais ao nosso coração. Se realmente crermos que Deus está conosco e que Deus pode fazer milagres, é aí que a fidelidade é apresentada. Nos momentos adversos em que colocamos Ele em primeiro lugar. Nos momentos fáceis e tranquilos da vida, é muito comum, é muito fácil. Mas na dificuldade é que a gente tem a prova viva da nossa fidelidade para com Deus. Deus é fiel o tempo todo. Mas será que nós estamos colocando Ele como nosso primeiro lugar? E o que mais chama a atenção é exatamente essa questão dele não ser judeu, não comungar da mesma religião que os judeus tinham, que era de Jesus em si, mas a fé dele se provou ser muito mais forte e a confiança dele se provou ser muito mais verdadeira do que os próprios judeus. Então, o povo de Deus, que é declamado o povo de Deus, que vai salvar todo mundo, não teve a fé que um romano, que muitas vezes até caçou o povo de Cristo, não mostrou ter essa fé que ele teve. E isso é realmente muito interessante, até para a gente pensar que não existe um povo certo. Deus não está aqui para salvar os adventistas, os católicos, os batistas, os assembleianos. Deus está aqui para salvar todo mundo. A graça de Deus está disponível a todos. Não é só um ou outro povo que vai ser salvo. E essa história mostra exatamente isso. Porque o povo que perseguia o povo de Cristo foi também salvo e também foi alcançado pela graça de Cristo. É porque não é sobre religião, né? É sobre sinceridade. Sim. É sobre buscar, é sobre acreditar, é sobre confiar. Porque é aí que está a verdadeira fé. A verdadeira fé não é sobre uma religião, uma denominação, mas sobre aquele que acredita e que estuda, e que se aprofunda na palavra, aquele que busca a Deus de todo o coração. E eu me lembro de uma passagem que está lá em João, no primeiro capítulo, eu me esqueci o versículo, mas diz assim, Jesus ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Isso é muito forte, porque Jesus ele quer alcançar principalmente o seu povo, né? Porque Jesus estava lá, ele começou o seu ministério, foi 3 anos de ministério, então foi muita coisa. Jesus estava mostrando lá qual era o caminho, qual era a verdade, que o povo deveria seguir, só que quando Jesus ele veio para salvar o seu povo, o povo escolhido, o povo de Israel, que era para levar a paz a todas as nações, o
povo se encontrava em rebeldia. O povo não queria saber da palavra do Senhor. O povo queria viver suas próprias tradições. E os principais líderes, que deveriam ser os exemplos, não estavam sendo um exemplo bom para o povo. Em vez de guiar as pessoas para Jesus, estava levando as pessoas para se afastar de Deus. E a gente traz para a nossa vida. Nós, como cristãos, que fazemos parte do povo de Deus, né? Será que nós estamos mostrando Cristo para as outras pessoas que ainda não o conhecem? Sim. Porque muitas vezes a gente fica com preconceito. Porque aquela pessoa tem tal crença, porque essa pessoa tem tal nacionalidade, tem todo esse contexto cultural e social. E muita gente se apega nisso, nessa desculpa, e não leva a Cristo Jesus. Muitas das pessoas que a gente acha que não vai aceitar Jesus são elas mesmas que estão precisando de Cristo. Elas estão sedentas pela palavra. E nós somos responsáveis de pregar o evangelho a toda a criatura. E não só a questão da nacionalidade, mas até como a Ana colocou, por o centurião ser uma pessoa de destaque e que tinha ajudado, você também colocou, que tinha ajudado a construir a sinagoga, eles falaram, não, esse cara que é poderoso, esse cara que é rico, que fez e aconteceu, ele merece. Mas os outros não merecem. E Deus provou que é o contrário. Ou então a gente colocar a pessoa que fez a maior quantia de doação para os bancos da igreja. Isso. Coloca essa pessoa no lugar de destaque. Aquela senhorinha que tá ali sentada, ela também fez uma doação. E às vezes a dela foi até mais importante do que aquela pessoa que tem dinheiro. Por causa de um coração sincero. Por causa do coração sincero. A história da viuvinha que entregou 2 moedinhas. Porque era tudo que ela tinha. A sinceridade está aí, não é a quantidade. Mas quando você posiciona a sua fidelidade em primeiro lugar. Sim. Acima de todas as coisas. Então, quando a gente olha para essa história, a gente vê uma pessoa que tinha realmente a posição de cargo alto. Mas ele não foi até Jesus. Porque ele não se achava no direito e na honra de chegar diretamente a ele. Ele pediu para as pessoas que ele conhecia, que eram os judeus da sinagoga, né? Os maiorais. Ele foi até eles porque ele tinha intimidade, porque tinha ajudado, né? Falou, olha, será que vocês poderiam arrumar um jeito de eu falar com ele, de eu tentar pedir ajuda a ele? Mas ele não foi diretamente a Jesus porque ele se achava indigno disso. Então, até uma pessoa de cargo tão alto, que tinha feito tanto, no seu coração, reconheceu a Jesus como aquele digno de toda a honra. Sim. E muitas vezes as pessoas do próprio povo dos judeus queriam se colocar em um pedestal, queriam se botar em um destaque, Sim. queriam se colocar acima. Exatamente por ter esse nome de povo de Deus, eles queriam ser maiores, queriam ser mais representados do que os outros. Queriam que, quando as pessoas associassem aos judeus, pensassem neles. Sim. E não em Deus. Exatamente. Tiraram o foco de Deus e colocou nos homens. Então, às vezes a gente pode estar fazendo isso também dentro da igreja. Por exemplo, pessoas que assumem cargos que são mais altos dentro da igreja ou se posicionam como líderes do ministério adolescente, ministério jovem ou alguma coisa do gênero, às vezes se posicionam como o centro daquele lugar, sendo que a função, na verdade, deles de liderança é justamente se colocar como o último e não como o primeiro. Então, a gente deve até tomar cuidado ao assumir cargos na igreja para não descentralizar o foco. Em vez do foco sem levar a mensagem de Deus aos jovens, a gente, às vezes, nos posicionar como maiorais, como supremos dentro daquele cargo e querer que tu tem que passar por mim, tu tem que falar comigo, porque eu que mando nesse negócio, eu que organizo esse negócio. Ou então querer estar ali na frente da igreja para que as pessoas conheçam Destaque, o seu nome, para que as pessoas saibam quem você é. Aí faz vídeo nas redes sociais, algo do tipo, para querer que as pessoas te conheçam e não a mensagem que você leva. Então, tem que tomar muito cuidado para não desviar desse foco. O foco deve ser sempre Cristo. Jesus. Sempre Jesus, sempre Deus. Desde um cargo na igreja, desde um vídeo que você posta no Instagram, desde um stories que você faça. Não é para você postar algo com a hashtag da ULB dos jovens para que você ganhe destaque, mas para que a sua mensagem alcance mais vidas. Sim. Então, quando a gente começa a entender essa logística, nós nos diminuímos
e aumentamos Deus, aumentamos Jesus como foco. E foi justamente o que esse centurião fez. Ele diminuiu o cargo dele, diminuiu a função dele no estado ali naquele momento, mas colocou em primeiro lugar o quê? Eu estou me humilhando porque eu preciso da ajuda deste homem santo. Então eu me coloquei em último lugar e coloquei ele em primeiro. Por isso que o coração dele foi escutado, a súplica dele foi escutada. É necessário que ele cresça e que eu diminua, né? Então, isso sempre é retratado no Evangelho, né? Eu acho incrível, porque Jesus ele não deixa essa história para que a gente possa aprender, né? Porque os fariseus, não, na verdade, nem só os fariseus, mas o povo judeu, em total, eles tinham qual missão? Eles deveriam ser o povo que representava a Cristo e que mostrasse Deus para todas as nações. Só que aconteceu o contrário. Em vez do povo de Deus mostrar ele em suas atitudes para as outras nações, não. Eles estavam criando mais briga. Os judeus eles tinham briga com os samaritanos, tinham briga com os romanos. Em vez de ele mostrar, não, Deus é um Deus que quer salvar todos, que quer te libertar, que quer trazer uma nova vida para você, ele estava fazendo totalmente o contrário, mostrando uma ideia de Deus exclusivista. Um Deus que só aceita alguns e não aceita todos. Deus, ele quer aceitar todos, mas ele também quer transformar todas as pessoas, né? Então, se eles vivessem segundo o propósito de Jesus, tudo seria diferente. Porque eu acho que o resumo nessa história aqui, principalmente para os judeus, é eles entenderem o seu propósito, a sua missão. Igual nós, adolescentes, devemos entender a nossa missão. A nossa missão é pregar de Cristo. É levar o evangelho de Jesus, e não o evangelho de Filipe, não o evangelho de ninguém. É o evangelho de Jesus. A gente levar Jesus em cada vez mais de nossas ações. É verdade. E uma coisa que é muito importante a gente destacar é que muitas vezes a gente acha que as pessoas que estão em destaque ou que têm alguma coisa a mais, que tem um financeiro melhor, que tem um carro na igreja que canta, é maior. Que prega. Exatamente. Que essas pessoas, elas são mais abençoadas por Deus do que eu posso ser. Isso tá errado. Óbvio que um pastor, quando vai subir no púlpito para falar para muitas pessoas a palavra de Deus, ele tem que estar ungido, ele tem que estar na graça de Cristo, porque ele tá disseminando muita coisa ali. Ele não pode, naquele momento ali, chegar e falar uma coisa que é uma besteira, por exemplo. Então, sim, ele tem que estar na graça de Cristo. Mas isso não significa que você, falando para 2, 3 pessoas na sua casa, na sua classe, no seu clube, na sua escola, não significa que nesse momento você também não vai estar envolvido com a graça de Deus. Porque Deus é onipresente, Deus está conosco em todo momento. Então, se o pastor que vai falar vai estar ungido na graça de Cristo, eu que também vou falar para um pouquinho menos de gente, ou para muitas pessoas também, eu também tenho que estar ungido na graça de Cristo. Então, essa diferença cabe a mim, a minha pessoa de eu buscar, eu pedir a Cristo a unção, eu pedir o discernimento de entender, de falar, de saber, de que a minha mensagem, de que o que eu estou falando, como o Felipe disse, de que isso chegue e haja realmente na vida das pessoas, entende? Muito legal você trazer isso, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, não sei se vocês já foram para Camboriú ou Sul-Americano, enfim. Você aí de casa também. Eu já fui e é um lugar enorme. Meu Deus do céu, é muita gente. Tanto que às vezes tem 2 edições, né? Para poder dar da quantidade de tanta gente que tem. E aí, quando a gente vai, a gente olha o cantor que foi convidado, o pregador, chega ele pequenininho, fica minúsculo por causa da distância, pela quantidade de gente. A gente fala, caramba, imagina o nervosismo que deve dar. Subir naquele palco, ver aquele tanto de gente. Será que eu nunca teria coragem de ir lá? Eu nunca teria coragem de fazer isso. Mas não é questão de coragem, é questão de se permitir ser usado. Porque assim, quando a gente faz esses vídeos aqui no Maná, a gente não sabe do alcance que esses vídeos podem chegar. Parece algo simples, parece algo fácil. Mas, ao mesmo tempo, pode ter uma pessoa aí do outro lado da tela que está passando por um momento muito difícil. E essa mensagem, essa sementezinha que a gente está plantando no coração dessa pessoa, pode transformar essa vida. Então, é se permitir ser usado, desde um Camboriú super grande, que você tá vendo a multidão de pessoas, até um podcast no Manati para um adolescente, um missionário que tá, por exemplo, Bia, né? Agora a nossa diretora tá lá na Tailândia. Ela foi fazer a missão dela. Ela tá num grupo
pequeno, um grupo mais restrito. Mas isso não diminui a importância e a função dela dentro desse ministério tão lindo que Jesus, que Deus nos concedeu, que ele poderia ter dado aos anjos, ele poderia ter dado a qualquer outra pessoa. Mas a pregação do evangelho foi dado a nós. É nossa função. Então, independentemente do lugar, independentemente da quantidade de gente, da posição que a gente assuma, nossa maior função é nos permitirmos sermos usados, é nos esvaziarmos de nós mesmos e sermos vasos para que Deus nos preencha com seu Espírito Santo e, a partir dali, vidas possam ser alcançadas. Então, Bia na Tailândia está cumprindo a missão dela. A gente aqui nesse podcast está cumprindo a nossa missão. O pregador que está ali falando num campuri está cumprindo a missão dele. E cada pessoa está sendo usada, está sendo inspirada por Cristo, porque se permitiu ser. Então você que está aí do outro lado da tela, você pode fazer isso também. Não é porque a gente tá aqui na ULB que a gente é melhor, maior do que o vídeo que você grava, do que os stories que você grava no seu celular, na sua casa e posta. A mesma vida que poderia estar assistindo esse vídeo, pode estar assistindo o seu. Sim. Pode estar precisando disso. E é aí que a mensagem é disseminada, porque cada sementinha que cada pessoa escolhe cumprindo sua missão, é ela que transforma. É ali que o Espírito Santo entra na casa das pessoas. Porque quando a gente pensa assim, é como o nosso tema é discipulado, né? Então, quando você vive o evangelho, quando você prega esse evangelho, você está ajudando, você está discipulando alguém, né? Uhum. O discipulado é que eu vou discipular você para que você possa discipular outra Exatamente. pessoa. Eu prego o evangelho para uma pessoa e muitas vezes, só estou pregando para um, foi pouquinho, não aconteceu muita gente. Mas essa pessoa que foi influenciada pela sua pregação, porque você foi usado pelo Espírito Santo, ela vai alcançar muita gente. Não tem uma passagem na Bíblia, né? Acho que um planta e outro colhe, né? Uhum. Então, todos nós estamos cumprindo o nosso chamado, estamos cumprindo a vocação que Deus nos deu. Você pode plantar, outra pessoa vai regar e outra vai colher. Exatamente. O importante é quem colheu, não. Todos são importantes, porque todos estão sendo usados por Deus para gerar uma obra que vai glorificar quem? A Deus. Não vai me glorificar. Inclusive, tem uma coisa que é muito importante, é um conhecimento aí, que não sei se vocês conhecem, mas Mahatma Gandhi, aquele indígena e tal. Indígena não. Sim. Que tava na Índia, né? Que era da Índia. Ele amava e era apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Ele era apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Você que está em casa não sabe, Mahatma Gandhi foi responsável por disseminar a religião do budismo na Índia, tá? Mas antes disso, ele era muito estudioso. Ele conhecia sobre várias religiões, sobre várias coisas. Mas ele era apaixonado por Cristo, apaixonado por Jesus. Mas, em um certo momento, falando sobre essa questão de influência e sobre o que a gente passa também, o que aconteceu? Ele, por ser apaixonado por Cristo, pelo Evangelho, ele já falou, não, eu tenho que conhecer esse Cristo, eu tenho que conhecer esse Evangelho. Ele chegou e foi a uma igreja. Quando ele foi nessa igreja, ele sofreu discriminação, foram racistas, foram xenofóbicos, porque ele era de outro lugar. Acabaram com ele naquele momento. Aí ele chegou e falou, e pensou, como é que um Deus tão perfeito, tão maravilhoso, como é que pessoas que adoram um Deus tão perfeito e tão maravilhoso conseguem ser desse jeito, sabe? E aí ele começou a estudar sobre outras coisas, ele meio que se decepcionou tanto com o evangelho, com Cristo, entre aspas, porque não foi Cristo, né? Mas se decepcionou tanto com o evangelho. Com a representação, né, que nós cristãos estamos fazendo. Que aí ele realmente começou a investir nessa questão do budismo e tal, e aí foi pra Índia, e agora quase 100% da Índia é toda budista. E aí eu penso, se essa pessoa que recebeu Mahatma Gandhi nessa igreja tivesse tratado ele bem, a Índia, que é um país com quase 2 bilhões de pessoas, hoje em dia seria quase 100% cristã. De uma pessoa. Por conta de uma pessoa que não tratou a outra bem na igreja, que foi, assim, não foi usada pelo Espírito Santo. Por conta dessa pessoa, mais quase 2 bilhões de pessoas, e com certeza muito mais gente, não foi alcançada pelo Espírito Santo. Isso me lembra uma frase muito interessante, né? Às vezes, nós seremos a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então, o nosso comportamento, a nossa ação, fala muito sobre o Deus ao qual acreditamos. Então, quando a gente escolhe se portar conforme os nossos preceitos, conforme o que o mundo acha correto, conforme as leis, as normas do mundo, a gente não vai estar representando Deus. Porque o próprio Jesus, como a gente viu na lição,
Ele não estava seguindo o que os judeus ferrenhos acreditavam. Sim. Ele estava seguindo os princípios que Deus instruiu, de ajudar os humildes, os necessitados de coração, aqueles que precisam do nosso apoio, do nosso carinho, aquelas pessoas que precisam ouvir a verdade que salva, porque nós todos estamos enfermos, ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos somos enfermos. Se estamos na igreja, se vamos à casa de Deus, é porque estamos enfermos, ali é o nosso hospital. Sim. Se precisamos de Jesus, que é um salvador, que é um médico, é porque a gente tá doente, né? Exatamente. Porque se a gente precisa do Salvador, é porque a gente tá perdido. Isso. Entende? E a partir deste momento, quando reconhecemos as nossas fraquezas, que olhamos para o nosso irmão e não julgamos ele, nos colocamos como os piores. Sim. A gente olha e fala, meu Deus, eu sou pior do que ele. Como é que eu vou julgar ele? Se a pessoa que teve esse contato com Mahatma Gandhi tivesse esse comportamento, olha que história diferente isso traria para o mundo hoje, né? Então, é uma forma da gente pensar e encerrar a lição com esse grande conselho. Vamos ser cristãos que representam a essência de Jesus. Sim. Essa lição toda vem falando sobre os ensinamentos de Jesus, sobre como ele tocou o coração dos discípulos, sobre como ele transformou vidas. E a partir desse momento, você que está aí em casa, abra o seu coração. Faça com que a essência de Jesus transborde nas suas ações, no seu dia a dia. Estude, se aprofunde, se fortifique na palavra, que ela é o nosso guia, ela é o nosso mapa e ela transforma vidas. Outra coisa que fortifica a gente é a oração. É a oração. E como a gente tá finalizando o nosso episódio hoje, infelizmente tá tão bom essa conversa. Ai, gente, foi tão bom, meu Deus, que saudade que eu tava de fazer isso. Isso edifica tanto. Se ele tá edificando a minha vida, vai edificar a sua também. Amém. Então, compartilha, viu? Mas, pra finalizar, eu gostaria que você fizesse uma oração pela gente e pros adolescentes que estão assistindo. Vamos sim. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, te agradecemos imensamente por esse momento, Pai. Te colocamos em primeiro lugar em nossa vida. Te colocamos, Senhor, como nosso centro, como nosso guia, o nosso mestre. Que a nossa essência, Pai, seja cada vez mais parecida com a sua. Que possamos entregar a nossa vida verdadeiramente, depositarmos toda a nossa confiança em Ti. Que possamos nos humilhar aos Seus pés, Senhor, e reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania. Que o Senhor reine em nossas vidas, que o Senhor seja o primeiro lugar em nosso coração. Pai, continua nos abençoando nesses estudos da lição, possamos aprender mais sobre Ti, sobre a Sua trajetória, e que nesses ensinamentos possamos também colocar em prática e plantar sementinhas nos corações. Nesse mundo que necessita tanto de Ti, Senhor, que possamos ser o verdadeiro testemunho, possamos ser a Bíblia que muitas pessoas vão ler, e que dessa maneira, Pai, possamos fazer com que o Senhor volte logo. Obrigada por nos amar de maneira tão intensa. Te agradecemos imensamente por isso, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, Ana, pela sua presença. Muito obrigado por esse bate-papo. Então, pessoal, a gente se vê nos próximos episódios. E não se esqueça também de assistir o que a gente já gravou, isso mesmo. Viu? Se tá perdendo aí, toda sexta-feira tem, toda semana tem. Se passou algum que você não viu, vai fazer maratona Manacast aí. Vê os antigos, e também fica ligado que semana que vem tem mais. É isso. Tchau, pessoal.